E fala, galera, beleza? Aqui é o José Biancardi e eu vou reagir a um vídeo do Victorão, que é esse aqui, o maior artilheiro de cada posição na história do futebol. Atacante, o ponto esquerdo, Cristiano, ponto direito, Messi e os outros. Esses são os óbvios, e os outros. Então, depois vocês podem ir lá no canal dele, dar uma moral pra ele, né? Se inscrever no canal dele, dar like lá. E, primeiramente, se inscreve, dê like aí, por favor. Simbora. Aqui estão os jogadores com mais gols na história de cada posição no futebol. Eu poderia começar esse vídeo de uma maneira nada surpreendente e apenas citar jogador por jogador, do goleiro até o ataque. No gol, obviamente, a gente teria o Rogério Ceni, o goleiro mais goleador da história do futebol, com um recorde que simplesmente jamais será quebrado. Com 131 gols, Rogério era um exímio cobrador de bolas paradas. E é absurdo o quanto esse cara Um goleiro, 131. Goleiro. Eu acho muito gosto de gol assim. não tem o reconhecimento que merece. Papo reto, mano. O cara é tipo uma lenda viva, tá ligado? Ele é simplesmente o goleiro com mais gols na história do futebol e a gente trata como se fosse algo normal. O segundo colocado, José Luis Chilavert, paraguaio que se destacou na década de 80 com 67 gols. Cara, olha pra isso. O segundo lugar é o dobro do segundo lugar é o primeiro. É muito difícil. O Rogério Ceni é um monstro. Tem a metade dos gols dele. O Rogério tem praticamente o dobro, mano. Se o Rogério Ceni fosse argentino... Rogério Ceni é um jogador, mas para mim, o melhor goleiro da história, na minha opinião, com certeza não. Um goleiro de segunda posição. Os argentinos, ele ia ser o Pelé do gol, tá ligado? O Pelé não, né? O Maradona. Detalhe importante, quando o Ceni bateu a marca de 100 gols, ele tinha mais gols de falta do que de pênalti. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Foi contra o Corinthians, rival. Rogério do São Paulo! E antes de falar da próxima posição, e se a gente fizer de uma forma diferente? Obviamente você já tá esperando aparecer o Pelé, Cristiano Ronaldo, o Messi, mas e se a gente for mais ousado e for atrás dos humanos que conseguiram chegar perto desses caras aí, dessas lendas, né? Por exemplo, o Messi fez mais de 800 gols, mas tem um ser humano abaixo dele aqui que fez 600 e pouco, mano, sendo humano. Tipo, o Messi é um ET, entendeu? O cara é ser humano e fez 600 gols. Então a gente vai citar as grandes lendas, obviamente. Não fique preocupado com isso. O homem não tem nada. Mas também vamos ser mais ousados e citar alguns jogadores aqui que eu duvido que você imaginava. Então agora vamos para a lateral esquerda. E nela temos mais um brasileiro. Simplesmente com 127 gols, Roberto Carlos. Aquele golaço de falta que ele fez contra a França foi inesquecível. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse aqui, que ele dá um chute quase do escanteio, completamente sem ângulo e marca. Não existia Puskas na época, tá? O título desse vídeo no YouTube, se eu não me engano, é o Gol Impossível de Roberto Carlos. E praticamente esse gol aqui desafia as leis da física, mano. Teve quadros, eu acho, na TV que os caras foram analisar a parábola da bola. Mó brisa, mano. Os caras estudaram a física nesse gol, porque foi algo impressionante. Na zaga, simplesmente o zagueiro que mais fez gols na história do futebol. Ronald Koeman, com 245. Caraca! Zagueiro. 250 gols. Meu Deus do
5 gols. O holandês fez carreira no Ajax e nos outros grandes clubes holandeses, mas ele ficou internacionalmente conhecido mesmo no Barcelona. Inclusive, o gol que deu o primeiro título do Barça na Champions pro Barcelona em 1992 foi dele, na final contra o Sampdoria. Simplesmente absurdo, irmão. E para completar nossa zaga com 144 gols, você deve estar esperando o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos está entre um dos melhores zagueiros da história do futebol. Fez sua carreira no Real Madrid e eu não preciso falar muito sobre ele. Meteu muitos gols de cabeça, era um cara de técnica extremamente refinada, passava bastante autoridade, passava bastante medo, né, mano, nos atacantes. Tinha qualidade pra bater pênalti também, o cara metia cavadinha de pênalti. E uma curiosidade... Teve até aquele goleiro, né, que ele teve que resolver lá, bateu um monte de falta, fez um monte de gosto, depois que o 6-7 saiu do Real, né, teve que resolver. Curiosidade é que o Sérgio Ramos tem mais gols que o Roberto Carlos, mano. Sérgio Ramos que jogou uma grande parte, na maior parte da carreira como zagueiro, né? Ele surgiu como lateral, mas 90% da carreira ele jogou como zagueiro. Outra curiosidade extremamente importante é que ele não está entre os dois zagueiros com mais gols na história. O Sérgio Ramos só ocupa a 5ª colocação nesse ranking. Então o Sérgio Ramos não vai aqui pro nosso time. Quem vai pro nosso time é o Daniel Passarella, que marcou 175 gols. Daniel Passarella foi um ex-zagueiro e técnico argentino considerado um dos maiores defensores da história do futebol. Conhecido por sua liderança, estilo de jogo agressivo e excelente habilidade no jogo aéreo, ele também se destacou por ser um zagueiro artilheiro, ídolo do River Plate e campeão da Copa do Mundo em 1978 com a Argentina. Então, com 175 gols na carreira, Daniel Passarella vai entrar aqui para nossa seleção, beleza? Na lateral direita, Quem é? mais um brasileiro. E não é o Cafu, é o Nelinho. O Nelinho fez 165 gols em sua carreira jogando como lateral direito. Ele jogava pelo Cruzeiro, fez fama lá, ficou muito conhecido nacionalmente, levou ele para a seleção também. Foi convocado para 2 Copas do Mundo. No Cruzeiro, ele ganhou uma Liberta, mas depois foi para o maior rival, o Galo. Então ele passou anos, acho que 7 ou 8 anos no Cruzeiro e depois falou, não, vou pro Galo. Os caras antigamente, nos anos 80, era muito louco, mano. E o que ele batia de falta era coisa de filme. Grande parte dos gols do Nelinho aí também era batendo falta. O cara tinha muito repertório, mano. Então, com 165 gols na sua carreira, o Nelinho... Não sei se é, cara. Todo mundo que tira foto, eu tiro esse cara de morto. Se o cara já não tá pronto, vai pro cachorro. Entra aqui na nossa lateral direita. E se você ficou curioso para saber quantos gols o Cafu tem muitos números aleatórios na internet, mas o que eu consegui encontrar um padrão é que ele fez mais de 70 gols. Então ele deve ter feito ali em média uns 72 gols, por aí, tá? É porque o Cafu parece que ele tem muito gol não oficial, então vai saber. Chegamos ao meio-campo e aqui você já imagina a apelação, né? O nosso trio de meio começa simplesmente com o maior ídolo da história do Flamengo, Zico. Com 509 gols, o Galinha é um jogador de outro planeta, com um número extremamente absurdo. Cara, meio campo tem 600 gols, ou 500 e poucos gols. Para a posição. De acordo com especialistas, esse número contando gols não oficiais aumentaria mais ainda para 690, irmão. E 90%... Cara, tem 700 gols no meio campo. desses gols foram feitos com um manto rubro-negro. Por lá, seus títulos mais marcantes foram 3 Brasileirões, uma Libertadores e um Mundial em 1981. Ao lado dele, a gente coloca um dos maiores ídolos da história do futebol francês, Mbappé. Não, Zidane. Platini. Não, Michel Platini. O homem foi bola de ouro 3 vezes seguidas atuando pela Juventus e a seleção francesa. Conquistou Champions, Eurocopa e marcou simplesmente 353 gols. É bastante. Assim, comparado ao Zico. Atuando como meio-campo. Absurdo. E pra fechar o meio-campo, eu poderia Diego Maradona. colocar Dieguito Maradona, que marcou incríveis 345 gols na sua carreira. Levou o Napoli a ganhar o campeonato italiano pela primeira vez na história. Foi o principal responsável pelo título da Copa do Mundo de 1986, marcando
Saiu, ele fez esse aí, o Amor de Deus. Eu vou isso aí. Eu acho que foi nessa Copa que ele saiu lá do meio campo, driblou todo mundo, driblou o goleiro e marcou um golaço. Um cara Maradona. Gols históricos como a mão de Deus. Eu nunca entendi esse nome, mano. Tipo assim, o cara rouba e colocaram que é mão de Deus, tá ligado? Tinha que botar lá mão de... sei lá, mano. E o gol do século contra a Inglaterra. E se a bola de ouro não fosse só para europeus, ele teria no mínimo 3. Especialistas aí dizem, né, rapaziada, analisando as temporadas da década de 80 aí do Maradona, naquela época não era permitido o sul-americano, só europeu podia. Se eu não me engano, ela teria 7, né? Podia ganhar a bola de ouro. Hoje em dia pode? Eu acho que não, né? Porque o que eles fizeram com o Vini Júnior aí mostra que eles querem que a bola de ouro fica lá na Europa. Eles... Messi passou o contato da FIFA por outro. Botaram isso aí, acho que só por pressão, mas ou preciso roubar para ser o europeu continuar ganhando. Era melhor eles voltar a regra de só o europeu ganhar, ficava menos feio para eles. Haveria uma discussão na de 90, na bola de ouro dos anos 90, mas provavelmente Maradona teria 3 bolas de ouro. Mas teve um homem que marcou mais gols que o Maradona, por isso ele não vai entrar no nosso meio campo. Quem vai entrar é ele, Fritz Walter. Esse homem chegou antes de Pelé em meados de 1930 e marcou 390 gols, jogando no campeonato alemão. E ainda ganhou a Copa de 1954. Pô, o cara chegou antes do Pelé. Mano, tipo, pra quem nasceu de 2000 pra cá, de 1990 pra cá, um cara falar que é de 1930 parece uma coisa muito distante, né, mano? Mas já tinha um futebol profissionalizado aí em alto nível nessa época, já sendo contabilizado. Então... como será que é no nosso jeito? Outra coisa, o cara acabou de jogar uma Copa do Mundo, parece que tá triste. O Márcio que tá tentando tirar a sorriso esse aqui. Uma Copa do Mundo, pô, sei lá, o Fritz Walter ajudou a Alemanha a ganhar a Copa de 54. Lembrando que a Alemanha tem 4 Copas do Mundo. Olha a diferença. Hoje. Então já tá pertinho aí do Hoje em dia o cara tá... Brasil, mano. Assim, esse título da gente, nós somos o maior campeão. Pode ser que na próxima Copa aí a gente já... Foi 7. Foi 7 pro Brasil. Seja ultrapassado pela Alemanha, empatado, né? Empatado com a Alemanha. Mas se bem que a Alemanha não é favorito nessa Copa, né? Mas futebol é futebol, mano. Croácia chegou na final da de 18, então vai saber. Dos meios campistas mais atuais, o que chega mais perto desses caras é o Frank Lampard, com 274 gols. Mudou bastante, né, rapaziada? Hoje em dia é bem difícil o meio campo fazer tanto gol assim, a não ser que seja um cara gênio da bola, né? Mas esses caras aí marcaram a época, então nosso meio campo aqui já tá fechadinho com essa trinca. E agora vamos pro ataque, começando com... simplesmente ele, né? O ET Lionel. Quem é? Tá, lembrei. O cara O Messi. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 855 gols oficiais. Messi está entre os maiores jogadores de todos os tempos. E entre esses gols tem um recorde praticamente inquebrável de 91 gols em uma temporada, feitos em 2012. Pra você ter uma ideia, nessa temporada de 2012, o Messi... O cara antigamente fazia 90 gols pela temporada. Quem sabe não ganhou um título. Esse sozinho fez mais gol que vários times, mano. Fez mais gols que o Flamengo na temporada toda, por exemplo. Fez mais gols que o Cruzeiro na temporada toda. E na Europa fez mais gol que o Manchester United. Fez mais gols que o Chelsea, mais que o PSG. Então, nessa temporada... Só em uma temporada o cara fez quase 100 gols, velho. Isso aí é... Mano, é absurdo, velho. Ao lado... Eu não consigo fazer isso no FIFA, no modo amador. De Messi, no nosso ataque temos um fato curioso. Em meados de 1913, surge um jogador chamado Joseph Bican. Esse homem... Cara, eu consigo. 1913. Surge no que chamamos hoje de República Tcheca. E segundo a FIFA, ele marcou 805 gols oficiais, o que ultrapassaria o Pelé, né? Na real, pela contagem da FIFA, ele tá na frente do Pelé, mano. Na contagem da FIFA, até o Romário tá na frente do Pelé em gols oficiais. Tem esse negócio, né?
nem os gols de cada vitória não eram oficiais, né? Ou não foram gravados. Porém, na contagem da Fundação de Estatísticas do Futebol, Joseph Beacon marcou 950 gols oficiais. E se contar os gols não oficiais, ele marcou mais de 1.800 gols. Naquela época tinha muito... Não, mentira. Mentira. Não é possível. Muito amistoso, né, mano? Que a galera não considera hoje, assim, a FIFA e tal. Porém, o próprio Joseph Beacon disse que marcou mais de 5.000 gols. Aí ele exagerou. Tipo assim, mano, qual a probabilidade disso ser verdade? Pode ser verdade? Pode. Mas a probabilidade é muito pequena. A não ser que esse cara jogava de segunda a sexta, né, mano? Mas enfim, só pela mentira eu vou botar o Pelé. Ah, Vitor, não é mentira. Mano, é ele que tá falando. Pela FIFA ele tem 905 gols. Não, pela FIFA ele tem 805 gols oficiais. Por ele ter mentido, eu vou de Pelé. Eu não posso fazer uma lista de artilheiros e não botar o Pelé, mano. Eu tenho que botar o Pelé aqui de qualquer jeito. Então, desculpa aí, Joseph Beacon. Vou botar o Pelé. Não tem como. Ah, Vitor, você tá errado. Beleza, eu aceito. Mas vou botar o Pelé aqui no meu ataque. E pra fechar o ataque, que obviamente ele, o homem, Cristiano Ronaldo. Se formos falar dos recordes do homem, a gente vai ficar 1 hora aqui. CR7 é simplesmente o maior artilheiro da história do futebol, maior artilheiro da história das seleções, maior artilheiro da história da Champions League, maior artilheiro da história do Real Madrid, maior artilheiro da história da Eurocopa, mais hat-trick. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que ele vai falar também que ele é o jogador mais velho a marcar o hat-trick na Copa do Mundo. Bizonho. Se dá toda noite ele fala assim. O cara é bizonho, é absurdo. Oficiais na história, e isso é só, mano, tem um monte de recorde aí depois desse, tem uma lista aqui, cara. Então não vai dar pra ficar falando, mas com 929 gols, ele poderá ser o primeiro homem a ser reconhecido com 1.000 gols oficiais pela FIFA. Obviamente, pra gente brasileira, a gente fala, pô, Pelé já bateu isso aí há muito tempo. Mas, pela FIFA, o primeiro pode ser ele, Cristiano Ronaldo. E nessa lista aqui, rapaziada, eu confesso que me chama a atenção de um cara atual, mano. Pô, a gente não dá valor tanto ao quanto merecia Robert Lewandowski. Porque o Lewandowski tem mais de 700 gols na carreira, mano. 700 gols, o cara não entrar com uma lista de artilheiro, do mostra quão absurdo os caras são, quão bizonhos eles são, como, sei lá. Tipo, da lista, assim, dos 10 maiores de artilheiros, 15 maiores, tem um monte de cara antigo. Aí aparece ele, aparece Suárez, que também tem 589 gols, e tem o Ibra ali perto com 500 e pouquinhos gols também, mano. Então, tipo assim, desses caras atuais, esses malandros, Só galera absurda. são muito acima da curva, mas o Lewandowski, mano, o cara tá com 700 gols, marcando, é o artilheiro do Barça, tá na Champions aí, e ele tem uma idade assim, não, pô, já tá em fim de carreira, mas não é aquela coisa, não tá com 40 anos, e tá jogando em alto nível, tipo, ele tem 700 gols em alto nível, mano, ele não foi pra uma liga fraca ainda, mano, absurdo, velho. Então o Lewandowski é impressionante. Mais impressionante que o Lewandowski é você. Se você deixar o like e se inscrever aqui no canal, muito obrigado por assistir. Valeu, galera. Se inscreve aí embaixo, por favor. Assistir até aqui, te espero no próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Entendeu? Eu tô brincando. Galera, falou aí, obrigado pra quem assistiu até o final. Quem ficou, por favor, dê like aqui embaixo. Se inscreva e compartilhe pra alguém. Falou.